Boa noite. Vamos dar início a um ciclo formativo de Economia Solidária do Programa IP, que está sendo ofertado aqui no Instituto Federal de São Paulo, Campus São José dos Campos, com apoio da SENAI, Secretaria Nacional de Economia Solidária, e do Ministério do Trabalho e Emprego. E nesse ciclo formativo, né, sou a professora Mirella, professora do campus São José dos Campos, temos como convidados o professor William Retamiro, que está atuando no programa IP, é economista, mestre em Planejamento e Desenvolvimento Regional pela Unital, doutor em Ciência, Tecnologia e Sociedade, pesquisador associado do NUME, Ecosol, da UFSCar, integrante das comissões de Economia Solidária do Conselho de Economia de São Paulo e do Conselho Federal de Economia, e pesquisador em Finanças Solidárias. E temos também como convidado o professor Gelson Carvalho, que aceitou o nosso convite, é professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, economista, mestre em Desenvolvimento Econômico, doutor em Desenvolvimento Econômico também, pela Unicamp, membro da diretoria da Associação Brasileira de Pesquisadores em Economia Solidária, coordenador e pesquisador do Núcleo Multidisciplinar Integrado de Estudos, Formação e Intervenção em Economia Solidária, NUME Ecosol da UFSCar, pesquisador do Núcleo de Pesquisa e Extensão Rural. Tem experiência na área de economia, com atuação na área de desenvolvimento econômico, desenvolvimento rural, economia agrária, agricultura camponesa e economia solidária. Então, estamos aqui muito bem servidos de formadores, né, que vieram contribuir com a nossa formação. Gostaria já de agradecer por aceitarem o convite, por estarem aqui conosco compartilhando todo o conhecimento, né, acumulado aí ao longo do tempo na experiência de vocês. E assim eu passo já a palavra, né, professor William, que vai iniciar, depois professor Joelson, depois nós vamos abrir para perguntas também, né, para quem quiser tirar dúvidas, perguntar e aproveitar da experiência dos dois. Muito obrigada. Saudações, boa noite, Mirella, boa noite. Boa noite, Joelson, aí agradecer o convite, por ter aceitado o convite também, né, dessa formação. Saudar a todos e todas que estão aqui nos assistindo, aqui nos acompanhando, nessa sexta-feira fria, noite fria, né, que a gente dá vontade de estar tomando aquele chazinho, já para poder quase que dormir, mas a gente está aqui, firme e forte, para poder levar adiante o processo e discutir e trabalhar a economia solidária. Bom, eu vou fazer a apresentação aqui, compartilhar um slide, vai ser um bate-papo aqui entre nós, para a gente poder dialogar um pouquinho, e a gente vai apontando, e o professor Joelson, depois ele vem para poder fechar a aula aí com uma qualidade melhor ainda, né? Bom, pessoal, vamos falar aqui sobre a nossa economia solidária, né? O que a gente busca, o que a gente pensa, né? O que a gente quer com base nisso. E eu vou aqui discutir com vocês um propósito, né? Que um título aqui que o professor Joelson colocou, esse título aqui que eu achei muito interessante, Economia Solidária. O que é, o que não é e o porquê importa, né? E então, a gente vai analisar aqui, nesse bate-papo, algumas coisas. A gente vai dar uma passada bem geral, né? Eu vou discutir mais o ponto de comercialização, produção, consumo, finanças solidárias em economia solidária, e o professor Joelson depois vem para poder me avaliar um pouquinho, né, para poder saber se eu falei alguma coisa errada ou não. Ele já corrige já também nesse ponto, tá? Então, vamos aqui, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que discutir aqui, que eu quero começar, para a gente poder pensar aqui nessa formação, né? A gente vai começar deixando bem claro que muitas vezes confundem, né, alguns termos. O pessoal já associa a questão solidária com a questão de caridade, e não tem nada a ver. Economia solidária é diferente de caridade.
né? Muito pelo contrário, a gente vai bater um papo aqui ao longo da fala aqui, mas a gente já vai ver bem claramente de que a economia solidária não é caridade, muito pelo contrário, né? É um espaço, é uma forma alternativa de economia que depende de muita luta, principalmente o pessoal que está no campo, o pessoal que está discutindo a questão agrária, né, as questões agrícolas, também quem está na economia industrial, né, por meio das cooperativas. Então, são várias formas que a gente vai discutir aqui, né, que a gente vai adotar, mas a gente vai analisar, mas principalmente nesse ponto para a gente poder discutir os conceitos da economia solidária e o que ela passa. Então, com isso, a gente vai ter uma ideia geral. Economia solidária, por que eu falo isso, né? A economia solidária, ela, da porta para dentro, digamos assim, nos seus empreendimentos econômicos solidários, quer seja cooperativa, bancos comunitários, associações, redes de economia solidária, eles têm um princípio, princípio de colaboração, de compartilhamento, né, dos processos da economia solidária, né, dentro dessa conjuntura que a gente tem dialogado. Porém, da porta para fora, a economia solidária, os empreendimentos econômicos solidários estão disputando como qualquer outro empreendimento que está ali no mercado, colocado ao mercado. Por isso, discutir questões relacionadas a redes de apoio, fomento, né, e outras formas também, compras públicas, que os empreendimentos econômicos solidários podem e devem ter esse apoio, né? Então, a gente vai discutir, dentro desse processo, tudo aquilo que a gente vai analisar. E aí, a primeira coisa que eu sempre faço a pergunta, né, professor Joelson aí, sempre estou batendo papo com o pessoal, eu dialogo o seguinte, né? Qual é o valor do nosso trabalho? Né? Por exemplo, eu sempre falo com o pessoal, quando a gente vai pedir um aumento, né, ainda mais depois de uma reforma trabalhista que dizia que todo empregado poderia falar com o seu patrão e negociar diretamente com ele, que hoje nós vemos que não foi nada disso, muito pelo contrário, provocou mais exclusão do mercado de trabalho, mais precariedade, né, utilizou ali desse processo para poder fazer o contrário. Mas se alguém fosse negociar, né, sobre um aumento de salário, eu pergunto, você ia perguntar com base no quanto você custa ou no quanto você vale na empresa? Porque se digamos que eu vou lá, sei lá, eu tenho um salário aproximadamente, aí vamos exemplificar aqui, R$1.000, né? Eu vou pedir R$1.000, eu vou pedir ali um aumento para o meu patrão. Eu vou chegar com ele e vou falar, bom, vou pensar aqui em algumas situações, bom, acho que se eu pedir uns 10%, eu acho que já tá bom, porque eu já vou ganhar ali 1.100, né? Ou vou pedir uns 15%, e que seja 20%, 1.200, eu vou ganhar mais R$200, já ajuda muito. É uma conta de luz, uma conta de água que já dá aquela aliviada, né? Mas a pergunta é, eu devo perguntar pelo quanto eu custo ou pelo quanto eu valho nessa produção, né? Qual é o meu valor para a empresa? Porque eu posso pensar o seguinte, se a empresa me paga meu salário, mais os encargos trabalhistas disso, né, que muitos são as garantias sociais, de fundo de garantia, INSS, tanto mais, que é para o próprio trabalhador e trabalhadora, eu vou perguntar o seguinte, bom, mas se ele paga tudo isso, mais o meu salário, e aqueles que têm benefícios, quanto será que ele ganha a partir do meu trabalho, né? Porque eu sou um fornecedor de mão de obra, né? Eu sou a força, daí a discussão, qual força de trabalho, o que a gente está colocando, a gente sabe valorizar, a gente sabe o quanto vale o nosso trabalho, o quanto vale a nossa força de trabalho. Então, em uma relação de uma economia capitalista convencional, é muito comum a gente ver essa disparidade, né, de pontos, de altura nesse sentido, dialogar o quanto eu valho no trabalho. E é isso que a economia solidária vai colocar em questão primeira, é o quanto vale o trabalhador e a trabalhadora. Como a economia esse processo, em diferença de uma empresa capitalista convencional. Então, nós que vamos discutir a formação das pessoas que estão no campo da economia solidária, que estão ingressando na economia solidária, a primeira coisa que a gente vai apontar é o quanto vale o nosso trabalho, né? Só para ter uma ideia, né? Economista vai ali fazer as continhas, né? A gente começa a ter uma noção do quanto vale o nosso trabalho, quanto a empresa ganhar em cima da nossa mão de obra. Ou seja, a mais-valia, o quanto que eles estão ganhando acima do lucro já, né? Então, é parar e pensar quanto vale o trabalho que a gente vai dialogar, que a gente vai pensar. Então, a produção da economia solidária, nesse ponto,
né? Nesse quesito, a gente vai analisar a primeira fase ali, que é a produção. Ela está muito baseada na autogestão e no cooperativismo. Autogestão, ou seja, onde há uma gestão democrática em que todas as pessoas participantes daquele empreendimento econômico solidário, quer seja uma cooperativa, quer seja um grupo associado de comercialização dos produtos em economia solidária, virtual, ou em feiras, ou em atividades específicas, esse grupo ele vai determinar as questões, ele vai desenvolver esse processo de forma conjunta, a organização, a repartição do excedente que foi colocado, né, ou seja, o quanto vai se ganhar, né, nesse processo todo, sempre de forma colaborativa, porque os trabalhadores e trabalhadoras, diferente da empresa convencional, eles são os donos do meio de produção. Eles estão ali desenvolvendo todo o trabalho e a eles pertence, né, e é compartilhado o processo econômico nesse sentido. As chamadas empresas recuperadas, né, que ficou muito conhecido nos anos 90, início do ano 2000, quando muitas empresas faliram, né, e não pagaram, principalmente ali no período do Plano Collor, período do inicial do Plano Real, que muitas empresas foram à falência, as empresas não estavam pagando os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. E chegou um acordo por meio do Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho, com os sindicatos, em que o ativo da empresa, ou seja, o prédio, as máquinas, equipamentos, ficaram como forma de pagamento para esses trabalhadores e trabalhadoras. E com isso, eles começaram a organizar de forma meio que do dia para a noite, obviamente se preparando, se organizando depois de um apoio, os sindicatos dando apoio principalmente sobre isso, né, o Ministério, depois que surgiu a Senais, principalmente dando apoio nesse sentido, de organizar o processo cooperado, o processo de autogestão, em que todas as pessoas, independente da área de atuação dentro da empresa, elas tinham voto, elas tinham poder de participação, elas discutiam como seria organizado o excedente, que é mais conhecido como lucro da empresa, o quanto ia para reinvestimento na própria cooperativa, o quanto que ia para pagamento, né, como se fosse um 13º, 15º salário para os cooperados e cooperadas, o quanto ia para uma eventual reserva para se preparar para um problema, para uma questão de crise financeira, eventualmente, ou uma readequação econômica. Então, diferente do sistema capitalista, tem uma separação, né, nesse sistema entre patrão e empregado. A economia solidária faz com que todos tenham participação nas decisões e também nos lucros, como se coloca, que nós chamamos de excedentes na economia solidária, nesse sentido. Então, essas cooperativas, essas ações, já se muda o processo de produção nisso, porque, além disso, né, além de toda essa organização, vai se trabalhar, por exemplo, aqueles que formam, né, tem um nome bonitinho, o pessoal chama de cluster, né, que são as empresas, né, ou seja, um grupo de empresas que dão apoio para uma empresa maior. Nós temos empresas grandes, né, a Uniforja, por exemplo, em Diadema, que é uma referência no segmento de empresas de metal e mecânica, né, e também a Cupelman e tantas outras que tem por aí, elas têm ali a sua atividade, com aproximadamente 300 cooperados e cooperadas cada uma delas. Ali, as suas empresas fornecedoras de mão de obra, fornecedoras de serviços, desculpe, ou de equipamentos e coisa do tipo, a qual eles buscam incentivar que essas empresas também trabalhem no processo de economia solidária, ou seja, uma produção compartilhada, colaborada, fazendo com que todo esse processo, essa dinamização, essa ação organizada com os princípios da autogestão e do cooperativismo seja cada vez mais crescente, expansiva. E como eu falei inicialmente, né, elas estão ali da porta para dentro, trabalhando com esse princípio de economia solidária, que é o princípio da autogestão, do cooperativismo, da colaboração e colocar a pessoa humana como centro do processo econômico. As empresas capitalistas convencionais, elas trabalham com que o lucro seja o principal, independente. O ser humano é só a força de trabalho, a pessoa é só mais um número. Aqui nós estamos discutindo um processo diferente, é fazer com que haja uma democratização dos meios de produção, ou seja, daquilo que desenvolve e faz uma empresa acontecer, e nesse processo a gente analisa toda essa questão para poder passar esse indicativo. Só para perguntinha, apareceu um sinalzinho aqui para mim, vocês estão me vendo e me ouvindo? Estão vendo o slide? Alô? Estamos sim. Estamos sim. Obrigado. Valeu aí pela ajuda. Então, pessoal,
nisso, o ponto de vista da produção, para a gente poder dialogar inicialmente. Então, com isso, a gente já começa a pensar o que nós estamos produzindo, de que forma nós estamos produzindo, para quem nós estamos produzindo, e o que nós estamos fazendo no decorrer desse processo de como é feita a nossa produção, como ela desenvolve, não no ponto de vista operacional, obviamente cada produção agrícola é de um jeito, industrial é de outro, confecção é de outra linha, e assim se vai. Mas como nós estamos fazendo as relações de trabalho serem desenvolvidas e compartilhadas no empreendimento e nos empreendimentos que cercam, ou que são parceiros nesse desenvolvimento. Então, a gente começa a discutir o processo de comercialização, né, que vai com o princípio de comércio justo e solidário. Justo no sentido de fazer com que todos os processos, as relações, ocorram de forma dinâmica e que corram ao mesmo tempo de forma justa no sentido de organização, de participação conjunta, tirando os intermediários nesse processo que faz aumentar. É uma relação na qual a gente pensa em um ato, digamos assim, que vai desenvolver um processo que busca, né, no mercado convencional, por exemplo, ele vai querer maximizar o lucro. O lucro vai ser o mais importante nesse momento? O lucro, ele é importante. O econômico solidário está para poder ganhar dinheiro também. A questão é discutir com que qualidade a gente ganha esse dinheiro, com que qualidade a gente vai produzir essa riqueza. Então, dentro do processo de comércio justo e solidário, a gente analisa essa questão dessas redes de comércio. O comércio justo, que ele vai trabalhar, primeiramente, um valor que pague, né, digamos assim, todo o processo, mas que também toda a cadeia produtiva seja beneficiada, que todos aqueles participantes dentro dessa linha, eles possam ter a sua retirada, a sua participação nesse sentido para poder desenvolver melhor. Então, com isso, a gente começa a discutir qual é a relação de trabalho. Uma relação de trabalho que explora trabalhador e trabalhadora de forma convencional, nós vamos apenas reproduzir aquilo que já é ruim, aquilo que já está fadado a um desgaste da mão de obra, né, no ponto, desvalorização da mão de obra, principalmente. Então, feiras de economia solidária, as plataformas de venda direta, né, entre produtores e consumidores, tirando os atravessadores, é uma forma de se pensar, de se trabalhar, perdão, a economia solidária como um todo. Então, com isso, a gente vai discutir e pensar um outro ponto que vai para o consumo, né? Porque o ato de consumir é também um ato político, né? A gente vai discutir o que nós estamos consumindo, de que qualidade nós estamos consumindo. O consumo consciente, sustentável e coletivo. Consciente por saber que aquele produto, aquele serviço, nós sabemos como ele é feito, nós entendemos de onde vem, principalmente o segmento da agroecologia, os pequenos produtores agrícolas, nesse ponto, como é que se desenvolve todo esse processo. É sustentável, não somente do ponto de vista ambiental, que é fundamental, mas também é sustentável do ponto de vista da valorização do trabalho humano, né? Nós estamos discutindo uma valorização adequada desse trabalho. Esse trabalho está sendo feito de uma forma que valorize a pessoa, que ela tenha um trabalho digno e que ela tenha um rendimento digno nesse processo. Então, com isso que a gente tem que pensar e analisar também, né? E o sentido coletivo, de saber que há uma cadeia produtiva que antecede na sua produção, na sua comercialização, que chega até o consumo, para a gente poder pensar isso. Então, enquanto no capitalismo, né, tudo é guiado pelo lucro, né, pela publicidade, né, eles trabalham muito esse processo da desigualdade. Então, com isso, esses grupos de consumo responsável, né, eles vão desenvolver de forma mais adequada o processo. Então, nós podemos ver o seguinte, que toda a economia convencional é produção, comercialização e consumo. Isso no âmbito geral. Na economia capitalista, isso é muito convencional, é o que a gente mais percebe. A gente acorda de manhã, vai comprar o nosso pãozinho, compra o pãozinho. Quem fez aquele pão? Qual é a qualidade de trabalho que aquele padeiro, com aquela padeira, foi colocado? Ela está sendo valorizada? É um trabalho adequado? É um trabalho digno nas condições de trabalho, mas também digno no sentido de valorização do ser humano? Então, obviamente, a gente vê a maioria dos casos, a maioria das situações do nosso dia a dia, nem sempre a gente percebe a economia solidária. Às vezes já existem empreendimentos com a economia solidária que as pessoas não sabem, mas está lá. O princípio da porta para dentro
é valorizado. Valorização do trabalho humano, descentralização, né, de ações dos meios de produção, é compartilhado esse meio de produção e é valorizada a mão de obra, o trabalhador e a trabalhadora, e o lucro é um resultado adequado de tudo que foi feito antes. Então, dentro desse processo, a gente para e analisa a produção, a comercialização e o consumo. Nós temos que atentar para um processo para a gente poder analisar de que forma está sendo feito. Então, quando nós vamos discutir, né, com as pessoas que estão aprendendo economia solidária, né, nós que estamos nos preparando para poder ser os formadores em economia solidária, a primeira coisa que a gente tem que discutir, que a gente vai parar para poder pensar, quanto vale o seu trabalho? Quanto vale o nosso trabalho? Né? Estamos ali sendo explorados ou estamos ali sendo também uma forma de desenvolver esse processo? Eu vou negociar com as pessoas, com os meus entes, o quanto eu custo ou o quanto eu valho no processo produtivo. Em uma empresa capitalista convencional, muitas vezes a necessidade de quanto custa. Porque sempre tem aquele negócio, né? Eu vou pedir aqui 10% de aumento. O patrão vai falar, não que você não... Né? Sempre começa assim. Não, acho que é justo, mas vamos pensar, tem inflação, tem aquilo, tem o custo, está meio complicado. Aí, ou seja, você já fica em desvantagem porque você não tem participação no processo de decisão da gestão empresarial. Agora, em um processo em que nós temos a autogestão de forma colaborativa, cooperada, no ambiente de trabalho, nós temos toda esta democracia, né, digamos assim, em um empreendimento, nós temos condições de, independente do processo, saber o quanto vale o nosso trabalho, o quanto a nossa força de trabalho ela custa e o quanto ela tem de valor no mercado. E esse é o que mais aterroriza, digamos assim, os capitalistas. Quando o funcionário, o empregado, ele percebe o que vale no mercado de trabalho. Eu sempre brinco assim com o pessoal, experimenta faltar um dia, obviamente sem prévio aviso, para ver o que acontece na empresa, no processo produtivo, na administração, seja lá o que for. Vai fazer falta, vão ligar perguntando o que aconteceu e tudo mais, mas sabe que vai ter um problema depois. Aí você consegue já ter ideia, a gente já consegue perceber o quanto a gente vale naquele ambiente. A questão é saber o quanto monetariamente a gente vale naquele ambiente, o quanto essa mais-valia, esse ganho que se tem acima daquilo que nos é pago, para além do lucro da empresa, acontece nesse processo. Então, a partir do momento que a gente começa a colocar, né, um entendimento do quanto a gente vale e que esse valor ele tem que estar debaixo de um arcabouço em que a colaboração e a relação com as pessoas e os colegas de trabalho é fundamental para a gente poder desenvolver. Então, pensar essa valorização, pensar esse processo todo, ele demanda um processo educacional, porque nós estamos muito acostumados na economia capitalista convencional em aceitar ou então exigir pouco. E quando o contrário, na economia solidária, a gente se coloca em primeiro lugar a valorização do ser humano, da mão de obra que a gente vai discutir e vai analisar dentro desse processo todo. Então, com isso, a gente vai pensar uma outra linha, que são as finanças solidárias, né? Elas podem acontecer por meio de bancos comunitários, que trabalham principalmente com moedas sociais, ou seja, uma moeda que vale em determinado território, com o objetivo de fazer com que aquele território ele tenha uma dinamização econômica, eles tenham um giro econômico, mas aquela moeda só vai valer naquele bairro, né? E mais em nenhum lugar, para poder incentivar a comercialização entre eles. Cooperativas de crédito também, ou seja, com foco em trabalhar em segmentos específicos ou comunidades específicas, que é diferente dos bancos comunitários, e os fundos solidários, fundos rotativos solidários, em que um grupo de pessoas vão se organizar nesse processo todo. Esses três instrumentos, né, bancos comunitários, cooperativa de crédito, fundo rotativo solidário, sempre com o objetivo para poder apoiar a economia local, no território. Porque a gente vai discutir principalmente um processo da dinamização territorial. Eu não posso chegar e falar que a mesma fórmula que funcionou em território A vai funcionar no território Z, que está em outra região, com outra cultura, que é outra característica da economia solidária.
valorização do espaço e do território, das características do território. Então, as finanças solidárias, elas também estão diretamente relacionadas, porque um processo de produção, comercialização e consumo em determinado território, ele tem a sua característica. E aí, dentro de toda esta linha, a gente vamos verificar vários instrumentos, né, o que chamam de, até, se eu não me engano, acho que eu vi até o professor Dagnino aqui na lista aqui. O professor Dagnino me corrige depois, mas a chamada adequação sociotécnica, né, que a gente tem aí da tecnociência solidária, ou seja, nós vamos adaptar, né, adaptar, de certa forma, aquilo que estava em um recurso da economia capitalista convencional para um processo de democratização de acesso dessa tecnologia, desse processo de trabalho, dessa renovação. Uma das coisas que eu coloco são os bancos comunitários. Quando se fala em banco, já pensa aquela porta giratória, já pensa o aplicativo, alguma coisa. Não, mas nós estamos pegando um instrumento, banco, e adaptando e democratizando o acesso por meio de um comércio justo, em que não se cobram juros exorbitantes, né? Não se cobra, a depender do caso, nem os juros, dependendo do processo, porque cada economia, cada território vai ter a sua característica e o banco comunitário vai trabalhar com a sua característica territorial. Então, nesse ponto, a gente está adequando esse processo de um instrumento que digamos assim, isolado, elitizado nesse processo, em que ele serve somente para alguns, e nós estamos trabalhando nessa democratização. Então, as finanças solidárias, elas vêm justamente para poder romper com a elitização do sistema, do processo financeiro, principalmente, para a gente poder analisar que, diferente do tradicional, que visa o lucro, né, e gera, né, cada vez mais uma exclusão financeira. E, com isso, a gente vê um processo dos bancos comunitários, por exemplo, para poder oferecer crédito acessível. Porque aqui nós vamos discutir o principal, que é o uso produtivo do dinheiro. Por que existe o uso improdutivo? Sim, né? Tem o improdutivo, que acontece, que a gente está vendo agora, né, nessa discussão sobre o IOF, né? Mas por que o IOF está sendo discutido? Porque é uma forma em que o mercado financeiro rentista ganha muito, mas muito dinheiro. Só para a gente poder ter uma ideia, eu vou pegar um outro instrumento financeiro chamado operações compromissadas. É um nome bonito esse, né, que daí a gente não vai entender. Basicamente é o seguinte. Primeiro vamos pensar o seguinte. Se um empreendedor individual, né, independente de ser ele estar ou não na economia solidária, atuar como economia solidária, se ele tem ali uma meta para poder fazer por dia, por mês, para poder ali pagar as contas, para poder garantir o seu dia a dia e um saldinho no mês, se ele não bater essa meta, ele vai ter problema para poder pagar suas contas, para poder manter a sua casa, para poder desenvolver esse processo todo. Agora, o banco não. Se o banco ele não bater a meta em atingir, a ofertar, né, emprestar dinheiro, né, que o produto do banco é dinheiro, basicamente, se ele não bater a meta de empréstimos, quer seja de empréstimo pessoal, financiamento, coisas do tipo, não tem problema, porque daí o Banco Central vai lá e garante que ele não bateu essa meta, então ele vai ser compensado por não ter batido essa meta. Ou seja, é o uso improdutivo do dinheiro. Outra forma, aplicar dinheiro a juros altos, como nós estamos vivendo agora, que só favorece o rentismo. Rentismo, ou seja, aquelas pessoas ou aquelas empresas que só ganham na especulação financeira. Aporta R$1.000, aplica R$1.000 ali na aplicação, faz uma aplicação financeira de R$1.000, ao final de um ano vai pegar com juros sem ter feito nada, sem ter gerado um emprego. Então, é o uso improdutivo do dinheiro, porque não se produz, não se dinamiza. Já a economia solidária e as finanças solidárias, elas buscam o uso produtivo do dinheiro. Fazer com que, por meio dos bancos comunitários, cooperativas ou fundos rotativos, haja uma dinamização econômica. Fazer com que o dinheiro ele circule e traga vida na comunidade. Faça com que essa comunidade ela seja viva, ela seja produtiva, porque vai gerar trabalho, vai gerar renda, vai promover a descentralização, porque quem vai gerenciar o banco comunitário não é uma pessoa ou outra, é a comunidade, é eleito o conselho, em alguns casos é feito um rodízio na coordenação desse trabalho. Então, com isso, a gente vai ter uma dinamização desse processo todo e vamos ter a democratização do acesso às finanças. As finanças vai para quem, de fato, trabalha no sentido da comunidade, para quem, de fato, é objetivo
desse processo todo. Então, a gente faz esse uso produtivo do dinheiro por meio, lá na produção, financiando uma produção agrícola, por exemplo. Essa produção agrícola, ela vai comercializar para o empreendimento, né, vai comercializar para alguém que eventualmente pode ter pego um empréstimo no banco comunitário ou usou uma cooperativa de crédito para poder adaptar o seu processo, e por meio do banco comunitário, o consumo final por meio de uma moeda social que vai dinamizar o processo de trabalho. Então, dentro dessa linha, produção, comercialização, consumo e finanças solidárias, em toda essa cadeia produtiva, independente do segmento, do menor ao maior, de uma produção agrícola, de um artesanato, que não é simples. Eu não pede para eu fazer um artesanato, eu vou quebrar, jogar um monte de coisa fora, porque eu não tenho essa competência. Mas quem desenvolve esse artesanato? Há uma empresa de alta tecnologia, né, que pode ser uma cooperativa, como já existem tantas aí, a gente analisa toda a economia solidária, de como as relações em cada fase dessa cadeia produtiva acontecem, como elas fazem uso produtivo do dinheiro, como as relações de trabalho, elas objetivam principalmente o desenvolvimento humano, o desenvolvimento das pessoas, e não o lucro em primeiro lugar. Obviamente, se a gente for falar isso no dia a dia, para uma pessoa convencional, só para vocês terem uma ideia, abrir um parênteses aqui, quando eu fui fazer algumas entrevistas para a minha pesquisa de banco comunitário, eu fui conversar com alguns gerentes, né? Fui entrevistar alguns gerentes de bancos convencionais, desses Itaú, Bradesco, dessas coisas da vida aí, né? E não entra na cabeça deles como um banco comunitário vai trabalhar com juros tão baixos com o objetivo somente de fazer a dinamização econômica. Ou seja, é um rompimento da questão convencional. Pensar a economia solidária é romper com um processo de economia capitalista exploratória, porque nosso objetivo é diferente, a nossa linha tem uma outra perspectiva. E isso, para muitos, é uma profanação, né, em alguns casos. Aqui eu peguei a imagem, né, de uma obra de Prometeu Acorrentado, né, que foi condenado, de acordo com a mitologia, por Zeus, porque ele pegou o fogo da sabedoria e levou para as pessoas comum. E com isso ele foi castigado a viver eternamente, acorrentado a uma montanha, com uma águia comendo seu fígado todo dia. Pesado, né? Mas o que acontece nesse ponto? A gente vai discutir, né, o que George Agamben, né, um filósofo italiano, fala. Ele fala que o dispositivo, ou seja, vamos colocar aqui o dispositivo como sendo a economia convencional, articula em Deus, né, a prática, a natureza, a essência que administra e governa as pessoas. Ou seja, nós vemos aqui uma relação do Deus-mercado muito forte. E esse Deus-mercado, ele nos condiciona, quer nos condicionar cada vez mais a estar ali como uma pós-divindade. Ou seja, o Deus-mercado vai determinar, como eu estava falando da questão do IOF, que vai determinar quem é que vai receber. Quem é que vai? Vamos pagar a saúde, a educação, vamos pagar o rentismo, o capitalismo, o mercado financeiro. E é o que a gente está vivendo agora. Né? O governo, né, o Ministério da Fazenda está ali, de certa forma, refém desse processo, porque não querem discutir o aumento da tributação, não querem ali aprovar facilmente a isenção da alíquota de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, porque quem vai ter que ser tributado é justamente o mercado financeiro, ou as pessoas que ganham dinheiro no mercado financeiro, aqueles que fazem o uso improdutivo do dinheiro. Então, com isso, a gente vê toda essa profanação que levar aos conceitos de economia solidária, de finanças solidárias, aquilo que rompe com o tradicional, que rompe com aquilo que nós fomos durante séculos educados, formatados a vivenciar, é romper com isso. Então, quando a gente vai discutir uma formação em economia solidária, nós estamos discutindo constantemente como romper com o convencional, romper com aquilo que nós fomos socialmente construídos a acreditar em muito tempo. Então, esse Deus-mercado, que se coloca como a divindade, é esse processo. Então, a economia, né, o resgate da economia, né, exige um processo de contraposição, ou seja, profanar, de certa forma, o Deus-mercado, o mercado financeiro, todo esse processo que está sendo colocado. Então, pensar a economia solidária ao longo de todo o processo produtivo, a gente vê que acontece essa linha de pensar numa produção não voltada somente para uma ação convencional.
Então, nisto, a gente começa a entender que muitas vezes nós não nos misturamos, ou os conceitos não se misturam dentro dessa linha, porque são conceitos distintos. Né? Mas, poxa, o empreendimento solidário está disputando o mercado de forma convencional. Como vai sobreviver? É um processo de educação contínua, de transformação a cada dia. Obviamente, a gente não corrompe do dia para a noite. Nós estamos aqui dentro de um processo, dentro de um sistema do qual nós dependemos dele e ainda vivemos ainda nesse modelo. Mas o que acontece? À medida em que a gente começa a perceber como as coisas funcionam e quanto isso nos afeta, a gente vai paulatinamente, né, ou como dizem alguns bonitinhos, parcimoniosamente, né, o mercado financeiro adora esse termo, né, de forma parcimoniosa, a gente vai se descolando desse processo. Então, a economia solidária, ela busca, né, substituir a lógica competitiva pela cooperação, colocando, principalmente, colocando o indivíduo, as pessoas, dentro de um processo econômico que seja justo, que seja digno e que as valorize acima do lucro convencional. Porque a gente vai viver um mundo de coisas que a gente vai analisar, que a gente vai pensar, que é muita coisa. Daí você pode perguntar, pô, Retamiro, mas é difícil mudar isso, né? Se alguém não tivesse pensado, vamos colocar de uma forma mais recente aqui, lá nos anos 90, e tivesse deixado as empresas falirem e as pessoas ficarem esperando eternamente pela indenização das empresas que faliram, muita gente já teria sofrido. Não, teve um posicionamento que se buscou trabalhar a recuperação dessas empresas, que hoje são líderes de mercado nos seus segmentos. Falei da Uniforge, ela é líder de mercado em produtos forjados, né, da indústria metal-mecânica na América Latina. Então, a gente consegue entender. Ou seja, como a gente está vendo aí na tela, é um mundo que a gente está vivendo, que a gente tem que discutir e pensar. Mas a gente vai discutir um pedaço do nosso mundo. Quando nós trabalhamos a formação das pessoas, trabalhamos a formação de grupos, nós estamos discutindo um pedaço do mundo. E muitas vezes esse mundo, cada qual tem o seu outro mundo e o seu pedaço de mundo também. Então, nessa linha, a gente vai entender e buscar quais são as demandas da comunidade que a gente vai formar, que a gente vai trabalhar, que a gente vai levar, digamos assim, a economia solidária como uma alternativa de modelo econômico. Quais são as demandas daquela comunidade? Como ela está estruturada? O que ela mais precisa? Será que ela não tem riqueza mesmo naquele território? Ou será que a gente começa a pensar de forma diferente? Será que as pessoas que trabalham com manicure e pedicure não conseguem se organizar? Porque é uma nova moda, né, que nós temos aí de linha de produção autônoma, digamos assim, para poder se fazer. Tem surgido bastante dessas, como que é o nome? Dessas franquias, né, em que alguém vai lá, que nem sabe mal cortar a própria unha, aluga um espaço, coloca uma marca, chama 10, 15 pessoas que trabalham com manicure e pedicure e colocam elas lá para trabalhar como MEI, cada uma delas, e trabalham de forma produtiva, né? Minha filha, vou contar mais uma coisa rápida aqui, ela estava numa dessas assim, obviamente depois eu fazer todo um processo de educação, porque aconteceu da pessoa que estava ali fazendo a unha dela, entrou em trabalho de parto, e ela era uma MEI, ninguém a atendeu direito, ela teve que praticamente, quase se deixasse, ela ia sozinha ter a luz. Aí pergunta, qual a dignidade desse trabalho? Qual é a forma digna de que se tem? Não existe dignidade nesse sentido. A pessoa está lá, trabalhando de forma autônoma, 10, 12 horas por dia, sem nenhuma garantia social, e ainda todos os instrumentos de trabalho praticamente são dela. Ela está basicamente, e ainda paga para ter um espaço naquele lugar que ela está trabalhando. Ou seja, a gente vê essa uberização, que tanto se fala, em outras formas, né? Ou seja, nós vamos buscar esse ponto de quais são as demandas da comunidade. E aí nós temos um caso lá do número fiscal, que é, para poder já dar um encerramento aqui, que é o processo de motoristas por aplicativo da Copama, né, que a gente visitou junto com o Conselho de Economia lá, o professor Joelson apresentou para a gente, em que nós vemos aí cada vez mais o Uber, né, e 99 Táxi e tantos outros aí que existem, centralizando o processo de gestão da tecnologia e pagando valores baixíssimos, em que a pessoa trabalha 10, 12 horas. Porque é uma pergunta que pode se fazer, né? Não, mas eu sou Uber, eu faço o meu horário. Não, depende.
se você quiser ter mais coisas dentro de uma lógica capitalista, você está vendendo tempo de vida seu, né? Você vai ficar mais horas fazendo a entrega, mais horas sentado no banco do carro. Então, a pensar que a cada questão, a cada desejo de ampliar, de ter acesso, você vai ter que desprender um tempo de vida que muitas vezes não está valorizado, que você não sabe o quanto vale o seu trabalho, você pode dizer, para a pessoa que está fazendo isso, está trabalhando com isso, ela não vai entender. Então, as demandas, perdão, da comunidade, desculpa, elas precisam ser compreendidas e entendidas cada vez mais, perdão. Então, para isso, nós vamos ter que discutir, políticas públicas cada vez mais para poder levar esse processo. E também perpassa por políticas públicas o processo de educação. Nós temos que exigir o apoio do Estado local, né, do poder local, para poder trabalhar e desenvolver os conceitos de economia solidária, os princípios nesse sentido, e com isso a gente trabalha principalmente com foco na identidade territorial. O que o território tem que é valor, que vai desenvolver e que vai fazer principalmente com que toda a cadeia produtiva de produção, comercialização, consumo, tudo abarcado por finanças solidárias, desenvolva e fortaleça a identidade daquele território nesse processo. Então, com isso, a gente só vai pensar algumas coisinhas aqui que vocês podem ver que essas frases foram colocadas aí ao longo da apresentação, perdão, né? Vou tomar a liberdade rapidamente de ler aqui. Uma cantora que canta como um pássaro é uma trabalhadora improdutiva. Ou seja, ela canta pelo bel prazer. O seu conhecimento é o capital que ela tem para si, é o talento da voz, né? Na medida em que o seu canto, ela é uma assalariada ou um comerciante. Ou seja, ela está ali trabalhando aquilo que ela tem de conhecimento, o que ela tem nesse processo todo, que ela entende como sendo produtivo para ela, ela vai usar como uma forma de desenvolver a sua atividade profissional, econômica e tudo mais. Porém, se essa mesma cantora, né, contratada por um empresário, que põe a pessoa para poder cantar, em troca do dinheiro, é uma trabalhadora produtiva. Então, nesse caso, a relação de trabalho já muda. A relação social já está mudada, já está alterada. Dentro desse... Por isso, diz embaixo, embora possam ser explorados de maneira diretamente capitalista, né, o trabalho não se transforma em produto separável do seu trabalhador. Ou seja, cada pessoa tem o seu processo, tem o seu capital de valor. A questão é que se nós nos entregamos e nos colocamos, né, num processo convencional de exploração capitalista, nós estamos vendendo o nosso canto, o nosso talento, a nossa qualidade, a nossa força de trabalho, sem saber o quanto ela vale, de fato. Então, são grandezas insignificantes se comparados com a massa de produção capitalista. Ou seja, todo o valor que a gente desenvolve, todos os estudos que fazemos, toda a qualificação que a gente busca, se a gente não tiver uma análise crítica e propositiva, a gente não consegue se colocar e valorizar. A gente vai se tornar um instrumento de reprodução, né? Já dizia a famosa frase de Paulo Freire, né? Como que é? A questão do oprimido como que é? Fugiu aqui agora. Quando a educação não é libertadora, o oprimido é se tornar opressor. Ou seja, quando o trabalho não é libertador, quando nós não temos consciência do processo da economia, entendemos a economia capitalista como sendo adequada, nós vamos reproduzir esse processo nas redes de trabalho convencional, quer seja com os colegas de trabalho, quer seja como sendo um contratante de prestação de serviço, ou um microempreendedor, uma microempresa que vai desenvolver. A questão que se coloca à medida em que a gente consegue uma educação libertadora do ponto de vista econômico, uma educação econômica libertadora, que nos faça entender o processo, entender a economia solidária como uma alternativa de desenvolvimento de fato, a gente vai reproduzir de forma diferente. Então, com isso, a gente entende que dentro dessa cadeia produtiva toda, existe sim uma forma alternativa, uma forma humana, e isso que nós temos que trabalhar e propagar cada vez mais para as pessoas. Fazê-las entender o valor, o quanto elas valem no processo produtivo, e que este valor é para ser compartilhado de forma equitativa para que todos e todas possam ter o seu espaço e o seu direito no mercado convencional,
mas principalmente disputando no mercado convencional, mas da porta para dentro com os princípios da economia solidária. E é isso. Ufa, falei. Muito obrigada, William. Passando aqui para o Joelson. E aproveitando para a gente não perder muito tempo, agradecendo na pessoa da Mirella o convite institucional, na pessoa do William e a parceria de sempre. Fico muito feliz de sextar, como o pessoal tem dito hoje em dia, né? Sextar, trabalhando a partir de um caráter de militância. Então, acho que estar aqui nesse momento é uma grande alegria, porque não é qualquer conjunto de pessoas que para numa sexta-feira à noite super fria para fazer uma formação. Então, era impossível dizer não a esse convite. E como disse a Mirella e como disse a William, vai ser uma grande alegria se em breve possamos estar todos juntos presencialmente e dialogando sobre economia solidária. Eu não organizei um PowerPoint. Então, eu quero falar particularmente, eu dividi minha fala a partir do próprio título que nós nos propusemos a dialogar, né? Que é economia solidária, o que não é e por que importa. É importante dizer que se eu tivesse num público de professores universitários, talvez a minha fala seguisse um caminho X. Se eu tivesse com aqueles e aquelas que trabalham cotidianamente com economia solidária, talvez a minha fala fosse com o mesmo título, totalmente diferente. Então, para as colegas que estão aqui, para os colegas que estão aqui, a minha fala foi pensada a partir do público que disseram que eu teria, que aí me deixou muito feliz, ainda mais feliz. E que público é esse? Eu parti desse pressuposto, posso estar errado. São formadoras e formadores que estarão na linha de frente para qualificar, segundo regras do programa, social e profissionalmente, trabalhadores e trabalhadoras, em especial jovens e em especial aqueles e aquelas com maior vulnerabilidade. Então, eu estou dialogando com pessoas que estarão dialogando com outras pessoas. Eu estou dialogando com pessoas que não necessariamente leram sobre economia solidária em profundidade. Estou dialogando com pessoas que sabem o que é economia solidária, mas que precisam de ferramentas para, na hora que estiverem exercendo a sua ação, e uma ação super nobre, super importante, nos ajude, aqueles e aquelas que defendem a economia solidária, que estão no movimento de economia solidária, que essas pessoas nos ajudem a vender o nosso peixe. Você pode se qualificar como padeiro, mas já pensou numa cooperativa de pães? Você pode ser manicure, mas já pensou numa articulação mais ampla, autogestionária, na qual, pegando carona no que o meu amigo William disse, na qual, se você estiver passando por um momento delicado da sua vida, seja um problema de saúde, ou seja uma grande alegria, estar grávida, você não precise se submeter a condições deploráveis de trabalho, como em vias de parto está na lida. Então, e aí, obviamente, tomando esse pressuposto como meu norte, eu posso cometer alguns equívocos, mas que eu pretendo, obviamente, se for isso, sanar na nossa troca de ideias. Se eu errar muito o caminho, vocês depois nas perguntas, por favor, me ajudem a voltar ao centro daquilo que vocês esperavam, né? Então, dito isso, a minha opção ela foi pensar uma visão mais geral de economia solidária a partir do dado, né, que é o título que a gente está brincando aqui, para ver se a gente consegue contribuir com vocês para que, quando vocês forem falar de economia solidária, vocês consigam convencer aqueles e aquelas que querem emprego, renda e comida, que não necessariamente o mundo será um mundo que todos terão emprego e renda
oriunda do emprego. Por quê? E aí depois a gente pode dialogar um pouco mais sobre isso. Trabalho e emprego não são sinônimos, são coisas distintas, e acho isso muito importante para a gente pensar. Mas eu gostaria de, agora sim, entrando na temática, fazer uma frase de efeito que eu quero retomar ao final. Economia solidária. A primeira palavra dessa frase é economia. Eu sou formado em economia, né? Eu brinco muito que minha deformação profissional é economia. E a minha vocação profissional é ser professor. Então, se eu tivesse feito direito, eu seria professor de direito. Se eu tivesse feito medicina, seria professor de medicina. Fiz economia. E depois de muito dialogar com os engenheiros, gente boa, os psicólogos, os agrônomos, que eu trabalho muito com questão agrária, cooperativas no rural, eu brinco muito que a minha deformação profissional é economia, mas a minha vocação é ser professor, mas eu sou professor de economia. E aí, no primeiro dia de aula das minhas turmas de graduação, eu tenho que definir economia. E se vocês me permitem uma fala coloquial, eu já chego com os 2 pés no peito. O que é economia, segundo os livros de introdução à economia, majoritariamente os livros de economia escritos por americanos, ingleses ou brasileiros que gostariam de ter nascido nos Estados Unidos. Economia é uma ciência, e aí eu sempre brinco com isso, então eu tenho de cor e salteado, né? Que é a ideia de que a economia é uma ciência que estuda a alocação de recursos limitados frente a necessidades e desejos humanos ilimitados. Traduzindo para o português, para que vocês possam me entender de maneira plena. Tem tudo para todo mundo nesse sistema? Não. Se não tem tudo para todo mundo, gostaríamos nós de ter muito mais do que temos? É simples. Joguem na Mega Sena da virada. E eu sempre faço isso. Eu confesso que jogo quando está acumulado, quando é da virada, quando é a quina de São João. Eu já jogo já pensando que eu vou gastar. Eu já saio da lotérica milionário. E são coisas que eu nunca vou ter acesso se eu não ganhar. Mas minhas necessidades, que não são plenamente supridas pelo meu salário, e os meus desejos, que são muito maiores do que as minhas necessidades, são ilimitados. Vem a economia como ciência que tenta otimizar essa contradição. Desejos e necessidades, e mais foco nas necessidades do que nos desejos. Então, vamos tirar o desejo. Necessidades básicas não supridas frente a recursos limitados. A economia, portanto, é apelidada de ciência da escassez. O que a gente faz de militância numa sexta-feira à noite, num 13, sexta-feira 13 à noite de madrugada, falar que militantemente a gente precisa mudar esse conceito. Enquanto a gente trabalha academicamente com a economia como ciência da escassez, precisamos revolucionar esse conceito para a economia ser a ciência da provisão. E não sou eu o que inventou isso. Isso está lá, e vocês que provavelmente não precisam ter lido isso, mas anotem se quiserem, nós podemos beber de Cal Polanyi, entre muitos outros autores que nos ajudaram a pensar o seguinte: será que a gente pode se contentar com a ciência da escassez? Será que pensar a economia como uma ciência da provisão e, com isso, romper com essa naturalização da escassez como um destino, a gente, quando faz isso, a gente não consegue reconhecer que o problema não é a falta de recurso, o problema é a forma como nós organizamos, distribuímos e valorizamos os sujeitos sociais, o trabalho humano. Se a gente entende que talvez só não tem tudo para todo mundo, porque tem pouca gente com muito e muita gente com pouco,
talvez a gente possa acreditar, assim como eu acredito, que o conceito de economia pode ser revolucionado para a ciência da provisão. E é isso que a economia solidária, em linhas muito gerais, se propõe. Se propõe a ser uma reorganização prática, teórico-científica, cotidiana, para a gente pensar a provisão e não a escassez. Mais do que isso, para que nós possamos trabalhar a provisão e não a escassez. Né? Queria começar com essa fala um pouco mais geral, porque eu acho que isso é super importante para a gente avançar. Continuando nessa perspectiva mais geral, eu fiz minha tarefa de casa para essa fala, eu voltei lá no Paul Singer, nas falas, eu não voltei nos livros, eu voltei nas últimas falas do Paul Singer, gravadas. Eu tenho um colega aqui na Universidade Federal de São Carlos, que tem um bom acervo do Paul Singer, que é o professor André Souza, e ele era muito próximo do Paul Singer, gravou bastante o Paul Singer falando, e o Paul Singer, segundo, né, essas gravações que a gente tem, ele falava o seguinte: olha, a economia solidária é uma utopia que busca uma sociedade de iguais, onde todos têm acesso a direitos e participam das atividades econômicas de forma colaborativa. E que casa muito com a ideia do Polanyi de uma ciência da provisão. Eu acho que dialoga muito. Mas sempre tem a primeira visão... Não, primeira não. Vou me corrigir, se me permitem. Sempre tem algumas visões que colocam a utopia em algo inalcançável. Lembrando que utopia, inclusive, está num dos títulos do livro, de um dos livros do Paul Singer. E, para aqueles e aquelas que nunca viram, eu recomendo, coloquem no YouTube depois, Galeano falando de utopia a partir do Birra, que era um argentino, e é lindo. Coloca utopia e coloca Galeano, Eduardo Galeano, que vocês vão ver que maravilha que é pensar a utopia não como algo inatingível, mas utopia como um combustível que faz a gente andar. Não vou entrar em detalhes aqui, senão eu perderia muito tempo, mas fica aí a sugestão de vocês colocarem isso, né? Talvez aí, se o próprio Williams tiver um tempinho, vê lá, que é lindíssimo. É ele num programa de TV falando da utopia, dizendo, olha, não fui... E ele é muito honesto intelectualmente, ele fala, não fui eu, é um amigo meu argentino que foi perguntado e deu essa resposta. E eu só floreei essa resposta, né, que todo mundo acha que é do Galeano. Mas voltando ao que nos interessa aqui, que é pegar essa frase do Paul Singer e falar um pouco que tem um quê de esperança, óbvio. O Singer era um otimista, mas também tem um quê de desafio no que se refere à prática coletiva. Por quê? Porque não dá para pensar a economia solidária como um caminho tranquilo. Não, muito pelo contrário. Pensar a economia solidária, ao mesmo tempo que é resistência, ao mesmo tempo que é briga, ao mesmo tempo que é luta, também é organização, trabalho e coletividade. Então, só para a gente entender, e aí caindo um pouco mais no que se refere ao título que nós nos propusemos a dialogar, e de maneira muito modesta, o que é economia solidária? As definições sempre são muitas, mas sempre muito convergentes, né? E a síntese destas definições, eu acho que elas tendem a entender a economia solidária, e aí me permitam ser provocativo. Não vou definir ipsis literi, eu vou definir a partir da contradição. Porque eu advogo de uma religião e ninguém precisa, né, concordar com a minha religião, mas eu advogo de uma religião que é o materialismo histórico dialético. E por ter essa religião, isso me interfere radicalmente na forma como eu vejo as relações sociais. Brincadeiras à parte, para quem não pegou a referência, eu tenho uma formação marxista. E em sendo marxista, e
Mais uma vez, ninguém precisa advogar do marxismo, mas é importante que estejamos entre progressistas. Eu gosto de pensar a ideia dos conflitos. Então, para mim, a economia solidária não é uma forma alternativa de produzir ou vender. Porque se fosse isso, ela conseguiria, em largo prazo, conviver com o capitalismo. Eu estou em São Carlos. Para ir para São Paulo, eu consigo ir pela Ianguera e consigo ir pela Bandeirantes. São caminhos alternativos e que convivem muito bem juntos. Quando então, e aí eu estou sendo provocativo, nenhum problema em quem escreve a economia solidária é uma alternativa ao capitalismo. Não quero polemizar nisso, mas lembrem-se, meu público-alvo vai dialogar com companheiros e companheiras que estão buscando alternativas dignas de sobrevivência. Então, é apresentar a economia solidária como o quê? Como um projeto antissistêmico. Não é meramente uma forma alternativa de produzir e vender. É um projeto de reorganização das relações sociais. Mais ainda, reorganização das relações sociais de produção, mas também que envolve política e cultura. Eu acho que, para mim, isso é muito caro. Então, economia solidária como alternativa ao desemprego, economia solidária como alternativa à carestia, economia solidária como alternativa a qualquer outra coisa que tenha efeitos imediatos, limita muito a economia solidária. E depois eu falo um pouco melhor disso. O William já antecipou, é confundir economia solidária com caridade. Avancemos, então, para pensar a economia solidária não de forma abstrata. Por quê? Porque o Brasil tem economia solidária e isso não se dá de forma abstrata. E não estou dizendo que isso está lindo, perfeito, mas temos que reconhecer que o Brasil é potente em práticas concretas. Nós temos associações, nós temos cooperativas, nós temos grupos de produção. Aqui em São Carlos, nós temos, por exemplo, grupos de consumo consciente, circuitos curtos de comercialização, nós temos redes de troca. O William, perito nisso, nós temos moedas sociais, nós temos feiras autogestionárias e, menos presente, nós temos agroindústrias, e eu tenho acompanhado isso mais de perto por estar mais presente nos territórios rurais. Nós temos agroindústrias familiares em assentamentos rurais, dirigidos de maneira autogestionária e pensados pelos mais velhos, diga-se de passagem, para ser uma oportunidade de permanência dos mais jovens nos assentamentos rurais. Então, isso me anima sobremaneira. Por quê? Porque, como o Singer dizia, ele falava o seguinte: olha, a economia solidária é, ao mesmo tempo, uma esperança e um desafio. E é nessa perspectiva que ele chamava isso de sementes de uma nova economia. Eu não sou muito bom com usar as palavras de maneira um pouco mais romântica ou um pouco mais lúdica, né? A formação faz a gente ficar um pouco mais seco. Então, não vou nem de longe tentar colocar, a partir do Singer, que é a ideia de que no Brasil nós temos um terreno fértil para que essas sementes da nova economia brotem. Eu vou ser um pouco mais seco, não discordando do Singer, mas não tendo a capacidade que ele tem que tinha de ser lúdico. Para mim, quando a gente pensa essas sementes, a gente pensa o seguinte: neste país, nós temos empreendimentos de economia solidária. E não são poucos. Infelizmente, o nosso censo da economia solidária está extremamente desatualizado, mas o IPEA fez censo de economia solidária, o DIEESE organizou um site super legal que tem os dados do censo sobre economia solidária. Então, vale a pena a gente ver que neste país nós temos, para além de empreendimentos de economia solidária, redes articuladas, temos políticas públicas, temos universidades engajadas, e é por isso que eu cheguei na economia solidária, por estar dentro de uma universidade, de o que antes era uma ITCP, mas hoje a gente chama de NUME,
que é um núcleo multidisciplinar de economia solidária. Então, a gente tem aí, mais do que isso, milhares de sujeitos envolvidos em economia solidária, mas, acima de tudo, a gente tem muita gente que tem o perfil de necessidade e, ao mesmo tempo, um perfil de contribuição para a economia solidária que faz com que esse horizonte utópico, que é a ideia de caminhar, seja bastante importante, bastante otimista, mas para isso a gente precisa avançar bastante. Bom, mais do que isso, né? Não podemos nos esquecer, e aí é vício de formação. Eu estudei na escola de Economia de Campinas, então eu parto do pressuposto que o Brasil é um país subdesenvolvido. Podemos chamar de moderno, em que pese essa palavra ser polissêmica, mas somos subdesenvolvidos, capitalismo periférico, e, portanto, a gente ter como espelho o desenvolvimento, olhando o padrão de consumo norte-americano, olhando o padrão de consumo inglês, além de ser bastante irreal, é bastante prejudicial, não apenas para o meio ambiente, mas até para a nossa subjetividade. Porque nós nunca seremos, para o bem do planeta Terra, um mundo que tem um padrão de consumo de um norte-americano. Porque esse padrão de consumo, já disseram muitos sabidos, como os meus amigos do MST dizem, né, dos intelectuais brasileiros, já disseram muitos sabidos, é um padrão inatingível para o bem do planeta, porque ele é insustentável em termos de resíduo, em termos de recursos naturais, em termos de renda. Avancemos, então, não quero muito tomar o tempo com essa fala introdutória, mas é isso, a utopia não é ilusão, a utopia é horizonte, a partir do que Singer disse e a partir do que Eduardo Galeano fez um poema lindíssimo. E dito isso, é muito importante, pela característica do nosso capitalismo, entender que a regra é, hoje, a exclusão social, o desemprego estrutural e a financeirização da vida. Eu gosto de chamar isso de financeirização da vida cotidiana. Já fiz algumas palestras só sobre isso, porque tem a ver muito com a minha crítica ao neoliberalismo. Não é o caso aqui, mas gostaria de deixar registrado que essa ideia da financeirização da vida cotidiana das pessoas, ela caminha muito junto com o desmonte das políticas públicas em termos gerais. Obviamente, temos algumas vitórias, que é o caso da Lei de Economia Solidária Paul Singer. Essas vitórias têm que ser comemoradas e serem usadas como bastiões, como firmes marcos para que, a partir deles, a gente avance. Mas a gente também não pode negar que, em termos gerais, o neoliberalismo acaba, para além da exclusão do desemprego, desestruturando políticas públicas. Bom, feito essa ideia de que a economia solidária hoje, falando em termos claros, não é o único, mas é um instrumento para a gente enfrentar pobreza, marginalização e negação de direitos, que afetam milhões de brasileiros, mas não pode ser interpretada como caridade. Então, o que é economia solidária? É horizonte, é caminho, mas, acima de tudo, para perder o romantismo, é urgência e é necessidade frente à quadra histórica que nós estamos. E o que não é economia solidária? Porque também é importante a gente pensar o que não é economia solidária. Já digo de bom tamanho, economia solidária não é empreendedorismo. E quando eu digo isso, eu digo com uma certa angústia, porque, e aí eu digo o porquê da angústia, a votação que um certo candidato, não vou falar o nome dele, mas que foi brindado com a cadeirada do Datena num certo debate político para o governo do estado de São Paulo, a economia solidária não é nada de empreendedorismo, até porque a chave do empreendedorismo, especialmente essa chave
manipulada retoricamente, é aquilo que aquele senhor vende. Mas não vou polemizar sobre isso, mas gostaria de só problematizar que economia solidária não é nem de longe empreendedorismo. Economia solidária, ela parte de uma crítica profunda ao modo de produção dominante e à organização do trabalho. E parte como? Parte de Joelson, parte de William, que não vivemos no século XVIII, que não vivemos no século XIX, mas que, vendo esse mundo atual, fazemos questão de apresentar possibilidades outras. Mesma crítica que, por exemplo, os socialistas utópicos, dentre eles o mais famoso, Robert Owen, fez. Esse capitalismo está matando, está desestruturando. Pensemos cooperativas. Os socialistas científicos discordaram dos socialistas utópicos, dentre eles o Marx. O Marx discordou do Saint-Simon, do Fourier, do Owen, mas discordou onde? Discordou da possibilidade de pensar o mundo. Somos todos irmãos e irmãs. Então é possível nos organizarmos de modo diferente. A discordância do Marx não era que nós podemos nos organizar de modo diferente. É que nós não somos todos irmãos. Estamos numa sociedade dividida por classes e essas classes estão em luta. Então não adianta tentar convencer o capitalista a ser bonzinho com o trabalhador. É melhor convencer o trabalhador que o capitalista não será bonzinho. E para aqueles e aquelas que gostam de música, gostaria de discordar do Cazuza, na música A Burguesia. Ele diz que a burguesia fede, mas tem o bom burguês. E é uma discordância, obviamente, apenas retórica, que o dono da padaria do bairro, o dono da farmácia do bairro, que não é uma grande rede, podem ser não más pessoas, mas em termos estruturais, a reprodução social do capitalismo, leia-se a reprodução do modo de acumulação do capital, colocará sempre a trabalhadora e o trabalhador numa situação de desvantagem. Então, avancemos um pouco nessa ideia. Que ideia é essa? É a ideia de falar que a autogestão, a cooperação, a solidariedade se centram no trabalho vivo e não no lucro. A organização social da produção, que se estabelece a partir do lucro, não pode ser confundida com a economia solidária. Então, nessa perspectiva, quando a gente começa a pensar o que não é economia solidária, e me permitam fazer algumas provocações. O que não é economia solidária? Não é economia solidária uma economia hierarquizada verticalmente, que tenha comando centralizado. Ou, em outras palavras, um empreendimento que tenha patrão. Economia solidária é autogestão, é decisão compartilhada. E os ônus do erro, inclusive, eu gosto de dizer isso, decisão compartilhada que dá certo, todo mundo aplaude. Mas os ônus do erro das decisões compartilhadas também são ônus compartilhados. Inclusive isso. A economia solidária não pauta a competição. Como pensar isso é extremamente complicado quando você vê uma feira com diversas pessoas artesãs. Elas não estão competindo entre elas? Não está na fina flor da água, e sim nas entrelinhas do processo. Se for economia solidária, uma feira agroecológica e 2 empreendimentos vendendo alface, a única certeza que eu tenho que parece um produto que se eu compro de A, eu não compro de B. Portanto, é uma competição. Se estiver estruturado organicamente nos princípios da economia solidária, a única certeza que eu tenho é que ali, em que pese 2 empreendimentos vendendo o mesmo produto, não há uma competição.
Há uma reestruturação interna para evitar esse problema. Por quê? Porque a economia solidária é cooperação. A economia solidária não é apropriação individual. E não preciso me alongar nisso. Mas quando vocês estiverem dialogando, a economia solidária é a redistribuição coletiva. Detalhe, gente, a economia solidária não é um gesso. Eu tive em diversos empreendimentos de economia solidária que as pessoas ganhavam e trabalhavam em setores totalmente diferentes. Mas o faxineiro participava das decisões, assim como aquele que toma, o contador da empresa autogestionária. Alguém ganhava a metade do que o outro ganhava. E nem por isso deixava de ser economia solidária, porque a valorização e a valoração do trabalho não era pelo lugar que você ocupava, mas pelo tempo de trabalho que você se dedicava. Então, quando a gente diz que a economia solidária tem uma redistribuição coletiva, não é que todo mundo ganhe o mesmo tanto, em que pese poder ser todo mundo ganhar o mesmo tanto, mas também é pessoas trabalharem de modo diferente e ganharem diferentemente, se isso for uma decisão autogestionária do empreendimento. Uma outra coisa que eu acho que é importantíssimo em tempos de crise ambiental, emergência climática, é que a economia que não é solidária, leia-se a economia capitalista, tem a rentabilidade em elevado custo, em elevada conta. Vou traduzir para o português algo que eu escutei há muitos anos atrás de um neoliberal, lá ainda no meu mestrado na Unicamp, mas um neoliberal professor, não vou falar o nome dele aqui, mas um professor, que a gente falava, mas e o meio ambiente? Sabe o que ele dizia para a gente? Não há nenhuma preocupação minha com o meio ambiente, porque os problemas não que ele não achava que teria, mas porque os problemas ambientais serão resolvidos pela ótica do capital. Eu falo, mas como? O dia que preservar der mais lucro do que degradar, o capital resolve. Portanto, a tendência é aumenta a degradação, eleva o custo da degradação, aumenta oportunidades de lucro para a preservação e as próprias empresas ganharão com isso. Aqui vem uma nota de rodapé. Estou vendo o mercado de carbono virar a solução para os problemas ambientais e já estou vendo essas possibilidades de capitalistas ganharem mais ou ganharem um pouco a mais com a preservação. Mas é só uma provocação, a gente pode entrar no debate depois. Quero voltar à ideia de que a economia capitalista, tendo a rentabilidade como elemento central da organização da produção, leia-se o lucro, a economia solidária tem como princípio a sustentabilidade. E aí, não é romântico. Sem sustentabilidade, não há rede possível que se mantenha a longo prazo. E sozinhos, os empreendimentos de economia solidária não se sustentam. Dito isso, enquanto a economia capitalista valoriza o privado, a economia solidária valoriza o comum. Bom, é fácil? De forma alguma que é fácil, né? Eu acho que isso é importantíssimo. Por quê? Porque, além das dificuldades, e as dificuldades são muitas, mas além das dificuldades de mudar a chave do pensamento, e essa chave do pensamento, gente, nós somos a exceção. Grande parte da sociedade brasileira, e isso se mostra a partir de um grande e expressivo número de votos para o presenteado com a cadeirada do Datena nas áreas mais periféricas da cidade de São Paulo, mostra que a gente precisa avançar muito. É um dever militante nosso romper com o pensamento do que nos anos 90, 80 se chamava de self-made man, que é a ideia de o homem se faz sozinho, ou a ideia desse empreendedorismo vulgar. Então, tirando isso, que é uma dificuldade gigantesca, mudar a mentalidade,
e que, obviamente, a gente vai ter que pensar muito, dialogar muito, escrever muito sobre isso, a gente tem que falar das outras dificuldades. E vocês não podem, quando estiverem dialogando com pessoas vulneráveis que estão olhando a qualificação profissional como um elemento central para melhorar o seu padrão de vida, vocês não podem romantizar a economia solidária. Por quê? Porque tem dificuldades de ausência de políticas públicas estáveis. Mudou o governo, Senais virou um quartinho do fundo. O Ministério do Trabalho foi ocupado, eu não me lembro o nome da pessoa, mas foi ocupado pela filha do Roberto Jefferson, que é uma figura bastante conhecida. O Ministério do Trabalho e Emprego deste país, de uma das 10 maiores economias do mundo. Então, por mais que agora as coisas estejam melhor, nós não podemos negar que há uma descontinuidade institucional, que há baixo orçamento, e também há excesso de burocratização para o acesso ao crédito, para aqueles e aquelas que querem ir para a economia solidária. Também há uma valorização institucional e simbólica extremamente baixa. E aí eu gosto de dar exemplos, né, que é o antisserviço da visão da Ecosol como assistencialista. Por parte de instituições, inclusive, e por parte de instituições do campo progressista. Não podemos negar isso. Mais ainda, pensar o seguinte, do ponto de vista simbólico, a ideia, aliás, não, do ponto de vista institucional, inclusive, a ideia de que quando a gente vai pegar os currículos de economia, e William e eu estamos dialogando sobre isso com o Corecon, não tem economia solidária, e quando tem é residual. Estamos num esforço gigantesco para os cursos de economia começarem a falar de economia solidária, né? Então, há uma baixa valorização institucional e simbólica. Além dessa fragmentação dos empreendimentos de economia solidária e das dificuldades de organização, que eu acho que, né, poderíamos falar muito disso, mas vou só apontar. E, por fim, citando só mais uma das muitas dificuldades que a gente enfrenta, é a desigualdade tecnológica e o desenvolvimento de tecnologias apropriadas, coisa que, né, o nosso ilustre presente aqui, o professor Renato Dagnino, já fala há muito tempo, de uma maneira muito assertiva e consciente, né? O que a gente tem? A gente tem universidades e institutos públicos que deveriam reorientar suas práticas para apoiar a economia solidária, os movimentos sociais, para apoiar essa inovação social e técnica que o professor Dagnino já muito defende, mas que, quando a gente vê essas mesmas universidades e institutos, a gente vê que ainda há muita resistência. E aí me permitam uma brincadeira, para também não romantizar a universidade, tá, Mirella? Nós que estamos aí na universidade não podemos romantizá-la. O pessoal gosta de dizer que o pessoal não, né? O senso comum apresenta a universidade como um oásis de saber, cercado de deserto de ignorância. Ou, muitas vezes, uma ilha privilegiada, onde os intelectuais dialogam. Eu adoro usar uma expressão que o meu professor de estatística disse na minha primeira aula de estatística lá na graduação. Ele disse o seguinte, e ele não está falando de universidade, mas eu parafraseei. Ele falava, olha, sabe o que é uma amostra? Uma amostra é uma pequena parte do todo. Você precisa tomar uma garrafa de café inteira para saber que ela está sem açúcar? Ou só um golinho basta? A resposta é automática, né? Então, o que é a universidade? Oásis ou ilha de prosperidade e intelectualidade? Nem uma coisa nem outra. A universidade é uma amostra da sociedade. Dentro da universidade tem progressista, conservador, bolsonarista. Na minha, inclusive, tem até monarquista. Professor, monarquista. Né? Além de, inclusive, termos tido reitora bolsonarista que elogiava o Weintraub, ministro da Educação de um governo passado, fato esse público e notório e gravado pelo próprio Weintraub. Então é essa universidade que a gente precisa disputar, né? E aí, voltando, obviamente, a brincar,
com o primeiro movimento da minha fala, e é essa universidade que a gente disputa na sexta-feira à noite. Porque se não for assim, a universidade não tem um caminho natural a atender as demandas sociais. Ela está cheia, é uma arena, né? É um MMA cotidiano. Mas depois a gente pode conversar se vocês concordam ou discordam de mim. Mas, agora, buscando um finalzinho da minha fala, para que eu não me alongue muito, por que a economia solidária importa? Eu acho que ficou mais ou menos evidente de tudo que eu falei a importância da economia solidária. Mas vou tentar ser mais didático agora na forma de instrumentalizar aqueles e aquelas que quiserem vender o peixe da economia solidária. Porque não é só vender um peixe, é buscar mudanças estruturais na reorganização da produção. E aí eu peguei, acho que são 5 pontinhos para fechar minha fala. Né? O porquê a economia solidária importa. Primeira coisa, porque ela oferece uma resposta efetiva à crise do mundo do trabalho. Com o processo de desindustrialização, ficou evidente que uma política, e aí, obviamente, também aprendo muito com os textos e com as falas do professor Renato, ficou evidente que um processo de reindustrialização nacional à moda antiga não terá condições de empregar todo mundo. Portanto, é pensar o trabalho. E a crise do mundo do trabalho tem, na economia solidária, um apoio gigantesco para ser superada. Até porque o nosso desemprego é estrutural. Eu parto desse conceito. E a uberização, a pejotização são elementos que mostram muito isso para a gente, né? Mostram muito isso. E uberização, espero que vocês entendam, e pejotização transcendem a ideia do Uber, né, e das PJs, né? Vai um pouquinho além. E, para não falar de que eu não sou tão romântico, né, ninguém se salva sozinho. Aquela coisa de ninguém solta a mão de ninguém é uma verdade gigantesca. A economia solidária, empreendimentos de economia solidária isolados não conseguirão dar respostas efetivas. Não é a sociedade, é aqueles e aquelas que estão nesses empreendimentos. A formação de rede, as trocas são fundamentais e é nesse conjunto que eu vejo aí uma resposta possível. Óbvio, não vai ser sozinha, mas é uma força gigantesca para pensar a crise do mundo do trabalho. 2, e é uma coisa que eu verifiquei em pesquisas de campo, conhecendo alguns territórios nos quais a economia solidária organiza as relações sociais. Né? A gente tem um exemplo clássico do território do Banco Palmas. Né? É lindo de ver, é lindo de ouvir, mas existem coisas menores extremamente interessantes. Eu tive algumas vezes na Argentina, que lá tem o José Coraggio, que é também uma grande referência da economia solidária, e quando a gente vai visitar os territórios que avançam no turismo de base territorial e solidária, é uma coisa extremamente potente. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a economia solidária ela tem uma capacidade de reconstruir um certo tecido social nos territórios, e isso, nesse momento de polarização, que meio que esgarçou o tecido social, é uma aposta muito potente na economia solidária e que não é medida em números, não é medida de maneira convencional. Né? Eu acho que isso é a ideia de redescobrir a força coletiva. O terceiro ponto e isso me deixa muito feliz, e vou dar o título daquilo que eu chamei, que seria assim, por que a economia solidária é importante? Porque ela articula lutas convergentes. E aí confesso para vocês, quando eu estou nos espaços de agroecologia, eu falo da economia solidária. Quando eu estou nos espaços da economia solidária, eu falo de agroecologia. E falo o seguinte, olha, gente, estou aqui dialogando com vocês sobre economia solidária. Vocês sabem quem tem a mesma definição de economia solidária? Agroecologia. Estou sendo provocativo, são coisas diferentes. Mas por que eu falo a mesma definição? Porque a economia solidária
é ciência, é prática e é movimento. Agroecologia é ciência, é prática e movimento. E não tem como pensar agroecologia sem economia solidária, né? E não tem como pensar economia solidária no campo sem incorporar agroecologia. Então, a economia solidária, assim como a agroecologia e assim como outras muitas bandeiras de luta, elas têm essa capacidade de articular pautas transversais. O que são essas pautas convergentes e transversais? É a ideia do que o primeiro fórum, o segundo Fórum Social Mundial, né? Já sou um pouco mais velho, então tive a oportunidade de estar no segundo Fórum Social Mundial lá em Porto Alegre, no final dos anos 90, e a gente falava naquele momento, um outro mundo é possível, qual é o mundo que queremos? Eu acho que essa coisa, ela ajuda a gente a pensar. Por quê? Porque quando a gente começa a pensar o mundo que queremos, a gente vê que a economia solidária conecta-se com a agroecologia, com o feminismo popular, com as lutas por moradia urbana, com a luta pela terra dos movimentos sociais, a luta por cultura, a luta por soberania alimentar, segurança alimentar e nutricional. Então, você vê que a economia solidária é importante porque ela consegue agregar sujeitos sociais, muitas vezes vulneráveis, vindos de diversos lugares de fala diferentes, em prol de uma articulação que pode se somar, né? Um quinto elemento, que eu acho que é o último elemento, que é a ideia da crise civilizatória. O último encontro do Comitê de Economia Solidária, que chama Processos Associativos e Cooperativos, do Grupo de Universidades do Mercosul, aqui em São Carlos, que aconteceu aqui em São Carlos, a gente falava das crises múltiplas. Crise no mundo do trabalho, crise ambiental, crise política e quantas outras crises a gente quiser colocar. Uma crise ecológica, uma crise ética, uma crise simbólica. Portanto, a economia solidária ela pode se apresentar com uma outra racionalidade. E ela está sozinha? Não. A luta dessa prática, movimento e ciência organizada em torno da pauta da economia solidária, já trouxe bons frutos. A gente não pode esquecer que é essa luta que colocou na agenda política e objeto de políticas públicas, né? E aí, nesse quesito, para finalizando mesmo, a lei conhecida, não vou lembrar o nome da lei agora, mas depois eu posso colocar aí no chat, a Lei Paul Singer de Economia Solidária, ela é um marco nacional que deve ser muito festejado, porque ela ajuda a definir o que é economia solidária e os picaretas que não são economia solidária. Isso já é um ganho gigantesco, até porque se os recursos públicos estão escassos, que não vão para os picaretas, que sejam disputados pelos empreendimentos em luta. Então, essa política ela é fundamental, né? Além de criar o Sistema Nacional de Economia Solidária e a Política Nacional de Economia Solidária, ela faz um reconhecimento jurídico da economia solidária como forma e do empreendimento solidário enquanto forma e processo. E isso não tem preço. E, para finalizar, essa ideia das políticas públicas, não vou me alongar aqui pelo adiantado da hora, já foram pautas de diversos, já tem textos, já tem comentários, mas para dizer para vocês que a economia solidária, tanto do ponto de vista municipal, cito São Carlos, cito Araraquara, e vocês podem citar muitos outros municípios, já tem arcabouço jurídico e legal para a gente poder se apoiar para avançar na economia solidária em nível municipal. Em nível estadual, idem, e concordando, para finalizar mais uma vez, com o que já foi dito por muitos autores intelectuais, dentre eles o próprio professor Dagnino, é que essa lei ela permite transversalizar, nas palavras dele, as políticas públicas, que era aquela ideia de, já imaginou, catadores, manicures, cabeleireiras, agroecólogos, feministas, todo mundo junto buscando, por meio da articulação e uma grande bandeira chamada economia solidária, disputar espaços, territórios e fundos públicos. Se a gente conseguir
fazer com que os sujeitos sociais mais vulneráveis entendam essa potência, a gente vai conseguir transformar a economia da ciência da escassez para a ciência da provisão. Desculpa me alongar, muito obrigado. Uau, né? Nossa, muito obrigada pelas falas. Já vou abrir aqui para o pessoal que quer perguntar, comentar. Fiquem à vontade. Aqui no chat a gente já teve elogios. Vou fazer uma provocação, então, professor Renato Dagnino. Coloca aqui no chat. Fazer uma fala, professor. Ixi, não, eu tô só assistindo, eu tô maravilhado aí com o trabalho, enfim, com as apresentações que foram feitas. Eu acho que os estudantes estão de parabéns mesmo por terem tido o privilégio de assistir essas falas, né? Eu acho que, como eu fiz aí a provocação no chat, né, de que eu tenho dito que a universidade capitalista, essa que nós estamos, né, onde a gente professora a tecnociência solidária, essa universidade capitalista ela é o repositório do conhecimento que a classe proprietária precisa para seguir explorando a classe trabalhadora. Mas aí não é para ninguém cortar os pulsos e ver o sangue escorrer na banheira. Calma, né? Tem muita coisa que a gente tem que salvar dessa nossa universidade pública e disputar a hegemonia, né? Como disse o Joelson, os que estão, de alguma forma, impondo uma dinâmica para a nossa universidade pública, que é uma dinâmica retrógrada, uma dinâmica reacionária, uma dinâmica que não serve à classe trabalhadora e hoje, na realidade, nem serve à classe proprietária, né? Enfim, a gente teria que aprofundar para falar sobre essa disfuncionalidade da universidade pública brasileira, mas eu acho que disputar a hegemonia passa pelo conhecimento que foi aqui hoje colocado. Quer dizer, nós temos que discutir mais essas questões da economia solidária, enfim, um amplo leque de questões que tem a ver com o nosso caráter de universidade pública. Quem paga o nosso ar-condicionado funcionando, o nosso laboratório equipado, são os pobres nesse país, não são os ricos. Os ricos é que pagam o imposto lá no norte. Aqui, quem paga o imposto é o pobre. Então, nós temos um dever, e isso está muito impregnado na fala do William e do Joelson, nós temos o dever de discutir isso dentro da universidade e nos cursos como esse que nós estamos presenciando, que nós estamos participando, discutir, porque é importante resgatar a universidade, né, pública para aquilo que é o público, para aquilo que é o conhecimento para todos, né? Então é isso, só eu disse que não ia falar nada, mas terminei me alongando bom, para parabenizar os dois professores que tiveram aqui conosco, a Mirella e todos os que estão fazendo esse curso, né? Como disse o William, em plena sexta-feira de noite está todo mundo aqui, né, querendo discutir, querendo aprender, querendo se colocar de uma forma diferente no mundo onde a gente está vivendo. É isso aí, gente. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Abraço. Obrigada, professor Dagnino, e vamos ver se marcamos uma outra, assim, que o senhor possa também contribuir com a gente com a discussão.
Rocha está inscrito. Boa noite, professor, boa noite a todo mundo aí que curte e que está empolgado com a economia solidária, popular. Eu sou um dos agentes da economia popular solidária que foi aceito agora recentemente, e por mais que eu venho durante toda a minha trajetória trabalhando com a economia solidária, mais em nível regional aqui da minha cidade de São Paulo, né, que não é pequena, mas eu vejo que eu me sinto como Daniel na Cova dos Leões agora, envolvido nessa parte federal, né, do território todo, com várias pessoas pensando a mesma coisa, e eu vejo assim, tudo que foi falado muito interessante, mas eu vejo assim um pouco da economia solidária hoje em dia como até a coisa do mito da caverna do Platão, né? Em que a gente sai um pouco da caverna e vê o que ia ser feito para mudar um pouco a realidade dessa situação de pobreza, de miséria, de vulnerabilidade das pessoas. E quando a gente volta para falar sobre isso, o pessoal que está dentro das cavernas, conseguir envolvido nesse mundo capitalista, o pessoal vê a gente como um pouco utópico, né? Fala, isso daí não dá certo, é difícil concorrer com as big techs, com as grandes empresas, fazer alguma economia paralela dentro do capitalismo. Então, o que eu gostaria de perguntar para o professor é o seguinte, para nós que estamos agora vindo como agentes aí, qual seria o melhor caminho para a gente poder estar começando a estar se envolvendo e envolvendo as pessoas nesse tipo de pensamento, de mudança de pensamento para uma economia solidária, no qual a gente vê que vai ser muito difícil, como falou, o poder vai ser muito grande para poder concorrer com as grandes empresas que geram lucro, que visam lucro, que pensam somente em estar se beneficiando do trabalho dos trabalhadores. Eu caio, papai. Eu caio. É alguém específico para... Não, acho que qualquer um que possa estar respondendo, não tem específico. Bom, se não tiver mais nenhuma pergunta, eu posso fazer um comentário. Olha, sobre eu vou dar a minha opinião, mas acho que o Joelson pode completar melhor. É o seguinte, vou falar um pouquinho, você me falou uma frase já meio bem conhecida, né, do Paulo Freire, que é mais ou menos assim: educação não muda o mundo, educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo, né? Eu acredito que, primeiro de tudo, processo educativo, né? Sempre está apresentando a economia solidária de uma forma prática e demonstrando, principalmente, o que as coisas do dia a dia, do capitalismo, conforme a gente vai tendo conhecimento, prejudicam as pessoas, né? Como eu comentei, quando eu estava fazendo a pesquisa, e eu tive um das pessoas, público, né, que eu tinha que conversar também, eram gerentes de banco, e para eles não cabem a ideia de um banco comunitário, é uma coisa absurda, não existe, é impossível. E quando eu apresentava, né, os vídeos, eu apresentava e falava da movimentação, por exemplo, do Banco Mumbuca de Niterói, que é mais conhecido, né, com todas as questões lá, mas a efetividade do processo, ali a gente conseguia dialogar um pouco mais, né? Eu acredito que cada campo ele vai ter uma estratégia diferente, né? Cada área vai ter uma estratégia diferente. Mas a partir do momento que nós, formadores, vamos dizer assim, temos o conhecimento do processo, temos o conhecimento dessas questões e sabemos fazer um paralelo com as questões do dia a dia, com a situação do dia a dia, que nos possibilite apresentar isso, acredito que a gente vai conseguir devagarzinho fazendo esse processo. Mas, resumidamente, a gente se qualificar, a gente se capacitar, principalmente nos conceitos de economia solidária, onde eu falo da questão da educação, e uma educação propositiva no sentido de sempre estar dialogando de uma forma pragmática
possível dentro desse conceito, né, dentro da questão da economia solidária. Então, acredito que uma das formas, né, rapidamente, é isso, é a gente estar cada vez mais ter o conhecimento e passar esse conhecimento de forma mais educativa, pedagógica, digamos assim. Resumidamente, é isso. Obrigado, hein, professor. Eu gostei da provocação. A Vânia tem uma questão, não sei se a gente junta ou se eu respondo para o Rocha. Fiquem à vontade. Oi, Bom, gente. eu acho que eu vou... Não, Oi. responde o Rocha, então, Joel, porque a minha pergunta não é diretamente no contexto da... Perfeito. O Rocha trouxe para a gente um grande problema, especialmente para as pessoas que vão dialogar, né, com quem está buscando qualificação, reinserção no mundo do trabalho e muitas vezes numa situação de desvantagem social para conseguir isso. E eu adorei essa coisa, Rocha, do mito da caverna. Eu gosto muito, muito dessa ideia. Então, assim, óbvio, eu não consegui articular algo um pouco, né? A pergunta foi bastante oportuna, mas a gente tem que pensar mais para dar uma boa resposta. Mas, olhando muito rapidamente, assim, me colocando no lugar de quem vai estar dialogando, né, com, né, essa ideia do mito da caverna, eu gosto muito de partir da realidade concreta e material. Ou, com o nome um pouco mais bonito, partir da realidade vivida de quem você está dialogando. O que quer dizer isso, né? Olha, economia solidária não é um discurso pronto. Estou aqui, economia solidária, vamos lá que vai dar certo. Esse é o primeiro passo para o fracasso. Não vai dar certo. Até porque as pessoas desconfiam. Então, antes de falar de autogestão, é importantíssimo escutar o cotidiano da pessoa. E na hora que estiver escutando o cotidiano da pessoa, interagir com o quê? Perguntar como é que é o bico, como é que é o tempo dessa pessoa. Ela gerencia o tempo dela? Como é que é o bico? Quanto tempo ela ficou desempregada? Como é que foi esse processo? Quando ela estava empregada, quanto tempo demorou para ela ficar desempregada a partir da primeira decisão do capitalista? Então, se você me permite uma brincadeira, pensando muito rápido agora, é tentar escutar as sombras que esses olhos estão vendo. Porque você não vai chegar apresentando a economia solidária. Você vai chegar para um público que não foi buscar a economia solidária, foi buscar estratégias de sobrevivência. E aí, nessas estratégias de sobrevivência, talvez partir da escuta do cotidiano, buscando mostrar, a partir dessa escuta, que a informalidade cansa, que quem tem medo do amanhã, mesmo com carteira assinada, talvez pudesse pensar em romper esse medo do amanhã. Acho que esse é o primeiro passo, escutar. E o segundo passo, eu acho que é na questão ideológica, sabe? Eu gosto muito do Marx, como eu disse. Óbvio que Gramsci é muito bom, mas eu gosto muito do discurso da ideologia alemã do Marx, que tem uma visão de ideologia negativada. Ideologia é a ideologia da classe dominante. Então, a partir disso, o que eu faria? Uma conversa sobre, olha, o que você acha dessa ideia de sucesso individual, de meritocracia, da concorrência vai te levar? Porque você está dialogando com pessoas que não tiveram a meritocracia do mercado, né? Não sejam valorosas, não é isso que eu estou dizendo, mas se elas estão numa condição de vulnerabilidade, a ideia de meritocracia não as capturou. Ou melhor dizendo, não as alavancou. Pode ter capturado, mas não as alavancou. Então, fazer alguma coisa meio que na ideia de questionar sucesso individual, meritocracia, antes de falar de economia solidária. Para quê? Para que depois a gente monte a estratégia discursiva a partir da realidade concreta. Porque estratégia discursiva sem realidade concreta ou é tergiversação ou é desonestidade intelectual.
Então, se você escuta, você tem condição de, se você questiona, você tem condição de, por exemplo, mostrar casos exitosos de economia solidária para tentar capturar e disputar isso com a ideia da meritocracia. E aí, eu vou dar um exemplo do que a gente faz aqui, bem bobinho. Eu trabalho com cooperativas de agricultores assentados no estado de São Paulo. A minha pesquisa, a minha extensão, é isso, cotidianamente isso. O que a gente faz? A gente faz o que a gente chama de caravana agroecológica e troca de saberes. Traduzindo, recentemente nós levamos um ônibus de agricultores no assentamento de Promissão, no lote de uma senhora de 63 anos de idade, que vive sozinha, os filhos moram no urbano, o marido faleceu, ela vive sozinha em 2 hectares ou 3 hectares, ela planta 1 hectare porque ela não tem força para plantar os 3, mas em 1 hectare com SAF, ela produz mais do que quem arrenda ou faz monocultura. Foi fantástico, Rocha. Chegou lá um bando de casal novo, pensando alternativa, arrendo para cana, arrendo para não sei o que, arrendo para soja. O que a gente faz? Os caras viram 1 hectare, uma senhora tirar a renda para uma pessoa, numa casa, óbvio, com toda humildade, mas confortável. Isso mudou. Falar de economia solidária para essa pessoa, de SAF, sistemas agroflorestais, para essas pessoas, depois disso tudo, ajuda bastante. Então, nem de longe é dar uma resposta definitiva, mas a gente precisa criar estratégias para apresentar a nossa ideia, né? Eu brinco muito que eu conheço... Não vou falar disso para não polemizar. Seguimos. Obrigado, professor. Muito bom. É isso, então, agora sou eu. Obrigada, gente. Boa noite a todos aí. Desculpa, é bem rapidinho. Primeiro, acho que é para parabenizar mesmo e agradecer imensamente pelo convite da gente poder estar participando aqui, aprendendo muito. E eu gostaria só de perguntar se isso vai ficar gravado, se a gente vai ter um acesso a essas falas depois, porque eu perdi uma grande parte do professor William e, assim, acho que foi bem no momento, bem fantástico ali no comecinho. E eu queria repor. E outra coisa que eu queria era ver com o Joelson, se ele pode falar um pouquinho mais desse núcleo de economia solidária, que eu não tenho certeza se é em São Carlos ou se é Araraquara. Por favor, informação. Obrigada, viu, gente? E um beijo no professor Renato Dagnini, que depois de 10 anos vou ter o prazer de ouvi-lo novamente. Muito rapidamente sobre o NUME. O NUME, eu gosto de dizer isso, o NUME é mais um. Isso é importantíssimo para a gente também não ficar, né, entender que a heterogestão, ela cria uma certa hierarquia. Então, o NUME é mais uma unidade dentro de uma universidade que agregou professores, técnicos administrativos, estudantes em torno da pauta da economia solidária. Quando é que isso começa a acontecer, Vânia, né? Como é que isso começa a acontecer? Começa a acontecer quando surgem as ITCPs, no caso brasileiro, né? As ITCPs, elas são uma experiência super interessante, que, se não me falha a memória, né, já ali meados para o final dos anos 90, capitaneados por algumas grandes universidades, notadamente, me lembro agora da UFRJ, e essas universidades, a partir dessa agremiação, começaram a pensar pesquisa, extensão e ação em economia solidária. Então, isso foi um grande ganho para o movimento de economia solidária, e em São Carlos nós tivemos a nossa. Assim como, né, muitas universidades têm, São Carlos nós tivemos a nossa ITCP, Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares. Qual é o diferente do NUME?
que é uma diferença bobinha. Apoio institucional. Eu acho que isso faz toda a diferença. Quando nós criamos a nossa incubadora, já tem mais de 20 anos, em 99 ela foi criada, ela era mais uma incubadora, mas não tinha nenhuma outra incubadora aqui em São Carlos, dentro das universidades. Então, a gente começou a atender catadores em São Carlos. Eu nem estava na universidade ainda, mas catadores em São Carlos, catadores em Araraquara, catadores em Rio Claro, que são os municípios que nos circundam. Então, a gente chamou a nossa ITCP de INCOP, Incubadora Regional, que a gente quis abraçar o mundo. E deu certo, por quê? Porque a gente incentivou ações regionais. O pró-reitor de extensão, de então, e aí é uma casualidade, tá? Poderia não ter acontecido. O pró-reitor de extensão de então virou reitor da universidade, a partir de um processo eleitoral democrático, e como reitor, em vez de deixar o NUME como estava, como incubadora regional, chamada INCOP, ele falou o seguinte: olha, quero colocar vocês como uma unidade especial ligada diretamente à reitoria, né? E isso nos propiciou internamente ter maior liberdade de agregar professores dentro de uma como é que a gente chama aqui? Unidade organizacional que tivesse um pouco mais de liberdade mesmo. Isso facilitou a chegada de professores. Então, não sei se eu te expliquei, mas o NUME é mais uma, né, o Núcleo Multidisciplinar de Economia Solidária da UFSCar São Carlos, é mais uma das experiências exitosas das antigas ITCPs, que hoje fazem toda a diferença, e que, fazer merchan, e que em novembro, vai fazer um encontro nacional aqui na Universidade de São Carlos, aberto a todo mundo, um encontro bastante democrático que quer trazer empreendimentos, quem pensa a economia solidária, quem trabalha com a economia solidária. Todos convidados, e eu faço questão de passar depois, quando tiver prontos os materiais, para a Mirella divulgar com todos vocês, para a gente poder vê-los presencialmente aqui. Muito obrigada, respondeu sim, maravilhosamente bem. Com certeza, vamos nos organizar, a gente quer estar aí em novembro, estou louca para conhecer. Futuro orientando é obrigatório, né, João? Com certeza, antes para carregar a caixa e depois para ajudar na limpeza. Ô, Mirella, não sei se você viu, tem uma perguntinha da Janileia, não sei se você chegou a ver, desculpe. Acho que eu acabei passando, Janileia, desculpa, mas Janileia, não quer aproveitar, já fazer a pergunta aqui? Olá, tudo bem? Eu escrevi ali, eu falei, vai que eu esqueço, eu aproveitar a fala do Pro já para fazer aqui essa mini provocação. Bom, eu faço parte do Fórum Paulista de Economia Solidária, do Fórum Brasileiro, e estou agente territorial do Programa de Formação Paul Singer, do Oeste Metropolitano, né? Então, a gente recebemos essa indicação de nos atualizarmos, né? Então, todas as formações, todas as intervenções que estão acontecendo no Brasil, a gente tem participado, né, para que a gente, quando estiver em território, tenha o máximo de clareza e o máximo de olhares possível, né, para poder levar. E aí, assim, através do Conselho Nacional de Economia Solidária, acho que foi na atividade, na reunião presencial em dezembro, nós vimos lá, né, através dos materiais ilustrativos da Senais, que é a Secretaria Nacional de Economia Solidária, adicionando a palavra popular, que antes é economia solidária e tal. E aí nós vimos assim, falei, nossa, aí anotamos isso, né? E aí quando recebemos o material do Programa de Formação Paul Singer, então tá, né, economia popular e solidária. E aí eu lembro que lá
13, 14, 15 ali, quando fazíamos formação através da Caritas brasileira e da Caritas de São Paulo, né? Era EPS, né? Economia Popular Solidária. E aí depois ficou Economia Solidária. E agora vem esse resgate. Então, eu gostaria de saber como que vocês leem, fazem essa leitura, né, para a atualidade, enfim, e se vocês irão incorporar nas falas, enfim, nas andanças de vocês, a palavra, né, ou seja, que aí junta Paul Singer, né, e Paulo Freire, né, nessas duas palavras aqui. E aí, geração de renda, enfim.